Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Meus amigos, vamos conversar um pouco hoje sobre um assunto que é bem interessante, mas parece que não é tão percebido na sociedade. Vamos falar sobre a natureza. Já perceberam que a natureza é um verdadeiro livro aos nossos olhos? Estávamos observando como que funciona a natureza. Hoje pela manhã eu acordei e ao abrir a janela, a minha casa dá de frente aqui para uma montanha linda e estava pegando um sol na montanha, tinha algumas nuvens, estava um pouco nublado uma parte, outra parte pegando sol. E observando essa paisagem, eu falei, que coisa maravilhosa, esse sol pegando uma parte da montanha e a outra parte nublada. Que cena, né? Como fosse uma pintura aos meus olhos ali ao vivo. Será que nós percebemos a beleza da natureza ao nosso redor? Muitas pessoas questionam, muitas não, algumas, né? Questionam a existência de Deus. E meus amigos, quando eu observo a natureza, a existência de Deus fica muito real para mim. Para mim, o maior livro que se fala sobre Deus é a própria natureza. O próprio Jesus se referiu muito à natureza nas suas pregações, quando ele falava, olhai os lírios dos campos, os pássaros e todos aqueles que realmente trouxeram a espiritualidade para a sua vida, voltaram-se também para a natureza, porque a natureza ela expressa uma força, existe uma força regente na natureza que é inegável, observando essa força, que a gente perceba que exista Deus, que exista, nós estamos usando a palavra Deus, mas poderíamos usar qualquer outra palavra. Nós estamos falando dessa força que rege tudo, que ordena tudo. O universo, ele é todo funcional. Quando a gente observa uma árvore, ela tem toda uma função na cadeia alimentar ali, naquele ambiente. Ela absorve os nutrientes da terra, o sol que bate nela, junto com a água, ela gera a fotossíntese, transformando aquilo em energia. Depois ela gera um fruto, e esse fruto vai servir para o outro ser vivo se alimentar. Quando a gente observa, por exemplo, a intuição, o instinto dos animais, a gente percebe claramente uma inteligência interna agindo ali. A inteligência, por exemplo, das aves migratórias, que quando vai esfriando numa região, elas viajam milhares de quilômetros numa outra direção, até uma terra mais quente, para poder se reproduzirem. Como elas sabem essa direção? A casa do João de Barro, a ordem das formigas, das abelhas, a gente percebe que os animais, os insetos, as plantas, eles seguem um roteiro inteligente, que nós chamamos de instinto, e que fazem aquilo que é necessário fazer, mesmo não tendo uma mente racional. E a gente percebe que há uma inteligência no interior da natureza, e essa inteligência suprema, nós podemos chamá-la de Deus. Nós podemos chamar de força, de grande arquiteto do universo. Não importa a palavra que usamos, mas se nós observarmos detidamente o funcionamento da natureza, a gente percebe que há uma ordem inteligente. Existe uma descoberta de um cientista chamado Fibonacci, e essa descoberta ficou conhecida como a sequência de Fibonacci. E a sequência de Fibonacci foi que ele descobriu que existe uma forma padrão em tudo na natureza.
a forma da casa do caracol, do caramujo, aquela forma circular. É a mesma sequência da forma das nossas orelhas, é a mesma sequência do redemoinho, do sistema solar, do girassol. Essas formas, elas estão em toda parte, na natureza toda, e elas seguem a mesma sequência. Ele colocou isso em números. Me parece que dá 0, depois 1, depois 3, 5, 8, 13. É um número que sempre se junta ao número posterior com o número anterior, soma e ele vem o seguinte. E é uma sequência universal. Então, assim, isso é como se fosse a assinatura de Deus na sua obra. Quando a gente percebe essas coisas que não são ao acaso. Porque o acaso, ele não existe. Quando a gente percebe a teoria de Newton, de Isaac Newton, quando ele coloca lá um postulado que toda ação tem uma reação, todo efeito tem uma causa. Então, se nós olharmos a natureza e o universo, nós vamos perceber que a natureza ela é inteligente, ela funciona de uma forma inteligente. Então, se essa obra ela é inteligente, significa que vem de uma causa inteligente. Como assim inteligente? Pega, por exemplo, uma árvore. Pega um feijão. Nós plantamos um feijão e aguamos, daí alguns dias começa a brotar. Daí a pouco se torna uma planta, daí a pouco aquilo produz feijão. Quer algo mais inteligente do que isso? Pega o computador mais sofisticado, e falando aqui de uma forma um pouco jocosa, enfia ele na terra para ver se ele vai brotar e dar outros computadores. Estou falando logicamente nesse tom um pouco mais simplista, mas se analisar profundamente, a estrutura de uma semente é algo grandioso, é algo maravilhoso. Você pega uma semente e planta, de repente ela se torna uma árvore imensa. Olha que produção! O homem ele produz coisas maravilhosas, relógio, celular, computador, avião, mas olha a produção de uma semente. Olha a quantidade de informações que estão dentro de um genes, estão dentro de uma célula. Dentro de uma célula tem uma quantidade de informações ali que daria para preencher milhares de livros com 500 páginas cada um. Então é tudo muito complexo na natureza e muito bem construído. Nós estamos falando de uma planta, mas e se pegarmos um animal? Se pegarmos o corpo humano, o cérebro, olhem bem o cérebro. O corpo humano ele tem uma quantidade de glóbulos brancos que nos protegem o tempo todo. É um verdadeiro exército aqui trabalhando incessantemente para nos proteger contra as bactérias, contra os vírus. Ele tem todo um funcionamento harmônico de homeostase, que se tiver muito frio, ele começa a queimar caloria para aquecer o corpo. Se tiver muito quente, ele começa a suar para refrescar o corpo. Isso funciona automaticamente. Enquanto nós estamos conversando aqui, o coração está batendo. Mesmo sem eu saber. Está circulando sangue, oxigênio para o meu cérebro, para eu poder pensar, para eu poder falar aqui agora. Olha que máquina maravilhosa. O cérebro até hoje não chegaram nem 1% do conhecimento que tem aqui dentro. Os neurônios, as sinapses cerebrais, a ocitocina que é liberada quando uma mãe olha para o seu filho e sente aquele carinho, a serotonina, a dopamina, esses neurotransmissores que relaxam, que tranquilizam, que traz alegria, os hormônios, o sistema endócrino que faz com que o corpo funcione de forma harmônica. Nós que muitas vezes deterioramos o nosso corpo devido às nossas dificuldades em ter uma vida mais equilibrada e saudável, em termos de alimentação,
de estado mental. Então a gente tem percebido, saindo da natureza e entrando na civilização, a gente percebe claramente que a civilização ela anda de forma meio desordenada, né? Então nos grandes centros urbanos, muito estresse, muito barulho, excesso de barulho, poluição visual, poluição sonora, poluição do ar. Então alimentação irregular, sono irregular, então a gente acaba saindo desse ritmo harmônico que a natureza já nos oferece de graça, que a gente poderia viver uma vida muito boa, com muita qualidade, e a gente acaba entrando em estresse, em vidas atropeladas, gerando doença para nós mesmos, infelicidade e tal, mas por causa das nossas escolhas, por causa da nossa inconsciência. A civilização moderna, a mente tomou conta e a consciência está ali obscurecida pela agitação dos pensamentos. Mas quando nós nos voltamos para a natureza, nós percebemos uma porta de entrada para a harmonia novamente. Porque a natureza ela é harmônica, ela é sincrônica, ela é funcional, tudo está onde deve estar. E ela caminha no seu ritmo, sem aceleração e sem lentidão, no ritmo que deve ser. Então, meus amigos, seria muito importante que nós prestássemos mais atenção à natureza e aprendêssemos com ela. A natureza é o próprio evangelho vivo na nossa vida. A natureza, ela espalha o amor em todos os cantos. A árvore, os animais, a gente percebe ali o amor em várias dimensões diferentes. Na dimensão do mineral, o amor se apresenta na coesão entre os átomos, para que não haja uma dispersão. Por isso que existem as pedras, as rochas, as montanhas. Há ali uma certa atração, né, no nível subatômico, que permite que a matéria esteja ali compacta. No reino das plantas, o amor se manifesta de várias formas. O amor nas plantas se manifesta através do pólen, por exemplo, que é levado pelas abelhas, pelos pássaros, reproduzindo aquele vegetal em outras áreas. As sementes são levadas pelos pássaros, né? E o pólen é usado pelas abelhas para fabricar o mel, para elas se alimentarem. Olha a doação que as plantas estão fazendo para a natureza, né? Nos animais é claramente perceptível o amor no instinto da mãe cuidando dos seus filhotes, protegendo os seus filhotes com a própria vida. Então, o amor se manifesta também no reino na animalidade. No ser humano, o amor se expressa na dimensão do sentimento de mãe, de filho, de amigo, de esposa, de irmão. O amor no ser humano já é algo sutilizado, já é algo sublimado e que nem sempre nós exercemos na sua plenitude. Mas se a gente observar então, a natureza ela é perfeita. A natureza ela apresenta Deus para nós. Mas aí alguém poderia dizer assim, mas por que Deus? Porque isso não é só a natureza em si. Isso é palavras. Isso são apenas palavras. Se você não quiser usar a palavra Deus e quiser usar a palavra essência da natureza, não estamos falando aqui de um panteísmo, que considera que o próprio universo físico é Deus. Nós estamos falando de que existe uma força interna no universo físico que rege tudo. É uma força que não dá para nomear, não dá para compreender completamente, mas ela existe. Ela existe como a essência das coisas, a natureza da natureza. Isso sim poderíamos chamar de Deus. É a inteligência suprema que está em tudo, que está em cada molécula, em cada átomo. Está no ar que a gente respira, está na água, está no cosmos. Então a gente percebe que não importa se a gente chama de uma coisa ou se chama de outra coisa,
não importa as palavras que usamos. O que é legal, o que é importante, é que a gente possa perceber que existe essa força interna no universo que rege tudo. Que na verdade não existe o caos, porque o universo funciona. Só para ter uma ideia, meus irmãos, o planeta Terra, para ter esse tipo de ambiente que nós temos aqui, de habitat natural, para podermos aqui viver, respirar, os animais, as plantas, todos nós, ela está exatamente numa distância do Sol para que o calor seja apropriado à existência da vida. Se estivesse mais perto, queimaria isso tudo. Se estivesse um pouco mais longe, congelaria tudo. Com certeza formaria outras formas de vida, talvez, em esses outros ambientes inóspitos. Porém, o que estamos dizendo é que tudo o que acontece, acontece de uma forma harmônica e que gera vida. Mas a nossa mente ela tem uma certa dificuldade de compreender o óbvio. Quando nós temos uma coisa muito rotineira na nossa vida, nós passamos a não enxergá-la. Por isso que às vezes Deus não se apresenta para as pessoas, porque Ele é tão real, Ele é tão presente na nossa vida, Ele é a própria realidade da nossa vida, é o agora, que a gente não percebe. A gente fica sempre com a mente buscando onde Ele está, onde Ele está, onde Ele está, e Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está no ar, Ele está em tudo. É igual um quadro que a gente tem na parede e depois que passa muitos anos a gente passa a não contemplar mais aquele quadro, a beleza daquele quadro. Eu tenho um quadro aqui ó, do Mestre Jesus, que todo dia eu olho para ele e acho ele lindo. Mas muitas vezes nós temos um quadro na parede que por ele estar ali todo dia, a gente não percebe mais. Deus parece que às vezes se apresenta assim para as pessoas. As pessoas têm esse tipo de relação com Deus. Como Ele é tão presente, Ele é a própria realidade, nós ficamos perguntando onde Ele está. E talvez, para responder essa pergunta, nós responderíamos com uma outra pergunta: onde Ele não está? Está aí, meus amigos, essa singela reflexão desse que é apenas um aprendiz diante da própria natureza, mas que a gente possa estar sempre aprendendo com esse livro da natureza, com esse sol que nasce todos os dias, e mesmo nos dias mais nublados, como hoje está um pouco mais nublado, que a gente tenha sempre a certeza que existe um sol acima das nuvens. Então, o sol, que é Deus, na verdade, numa linguagem poética, que aquece a nossa alma, ele está sempre presente na nossa vida, mesmo nos dias mais nublados, de dores, de dificuldades, ele está ali também. Está ali sempre falando para nós que um dia essas nuvens passam e ele volta a aparecer de forma latente. Confiemos sempre nele. Um grande abraço, meus amigos. Fiquem todos com Deus e muita paz para todos nós.